Fala, jovem! Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre crenças. O que são crenças, como elas se formam e qual o impacto disso na nossa vida. Bem, as crenças são um conjunto de regras que a gente acredita que são reais. São como os nossos palpites diante dos fatos da vida. E essas crenças formam o nosso paradigma, ou seja, o nosso modelo mental. É como se fosse um manual interno que a gente carrega sobre como a vida funciona. E esse nosso manual, ele foi criado com base no manual das autoridades que passaram na nossa vida. Quem são essas autoridades? Principalmente nossos pais, tá? E com base também nas experiências que a gente vivenciou. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, a nossa mente é como um DVD virgem. A gente não tem praticamente nenhuma informação gravada nela e a maneira como a gente vai enxergar o mundo no futuro vai depender de como os nossos pais vão nos ensinar através do que eles dizem, né? E principalmente através do que eles fazem e de como eles reagem diante de situações que acontecem na vida deles, tá? Imagina um bebezinho aí, imagina dois bebês, tá? Que acabaram de nascer. Um deles eu pego e dou para uma família com uma condição financeira limitada, tá? E o outro eu vou lá e dou para uma família abastada financeiramente, uma família rica. Será que eles vão crescer acreditando nas mesmas coisas e vendo a vida através da mesma lente? É claro que não. A programação básica que eles provavelmente vão ter vai ser um acreditando que o dinheiro é algo difícil de conseguir, que tem que lutar para conquistar, e o outro vai enxergar o dinheiro apenas como uma energia que flui na vida naturalmente, uma energia de troca. Agora me diz, tu acha que um deles está certo e o outro errado? E eu te afirmo aqui que não. Nenhum dos dois está errado, sabe por quê? Os dois estão completamente certos diante da perspectiva individual da realidade que eles vivem. Uma pessoa só acredita que ter muito dinheiro é impossível ou acredita que dinheiro é apenas uma energia de troca porque foi o que ele aprendeu através das experiências que ele vivenciou. Através da percepção da realidade que criou, ouvindo e vendo as experiências e a reação dos seus pais, principalmente, né, diante das circunstâncias. E aí ele vai lá e cria aquele modelo mental. Na vida só existem fatos, ou seja, as ações que acontecem e que não carregam nenhuma carga, nem positiva nem negativa. As nossas crenças são o quê? A lente pela qual a gente interpreta esses fatos. A gente tem crenças sobre outras pessoas, sobre a gente mesmo, sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre o que é possível e o que não é, sobre o que a gente é capaz, sobre o que a gente não é capaz. Enfim, a gente tem crenças sobre tudo aquilo que a gente acha que conhece. E as nossas crenças, conscientes ou não, elas regem grande parte da nossa vida. Quer tu acredite nisso ou não. Claro que existem coisas que não são influenciadas pelas nossas crenças. Um belo exemplo que eu gosto muito de usar é sobre a lei da gravidade. Não importa se tu acredita nela ou não. Isso não muda o fato de que alguma força magnética nos atrai para o chão e tal e nos impede de sair flutuando por aí. Inclusive, em breve vai ser uma série aqui no canal sobre as leis universais que influenciam a vida das pessoas, independente delas saberem ou não de sua existência. E eu vou ensinar também como utilizar essas leis a seu favor para criar na tua vida a realidade que tu gostaria de experienciar. Então, para isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí assim que os vídeos da série forem pro ar, tá? Já deixa também o like nesse vídeo aí, que eu vou compartilhar agora uma coisa que facilitou muito o meu entendimento sobre as crenças e me ajudou demais a reprogramar as crenças que não eram tão positivas assim na minha vida, né? As famosas crenças limitantes. O que acontece? As crenças, elas agem como declarações autorrealizáveis, tá? Elas agem como permissões ou empecilhos que a gente dita pra gente mesmo. Por exemplo, se tu é uma pessoa que acredita não ser pontual, por mais que tu se esforce, sempre vai acontecer alguma coisa inesperada que vai fazer com que tu chegue atrasado nos teus compromissos, tá? E esse fato de tu acabar atrasando, acontecer alguma coisa e tu atrasar, esse fato ele só vai reafirmar a tua crença. As frases eu avisei, eu já sabia, elas trazem uma satisfação gigante pra gente. Por quê? Porque isso reafirma nossas crenças, reafirma que as nossas ideias estavam certas. Então, se tu acredita que tu é uma pessoa antipática, isso vai fazer com que tu aja de forma inconscientemente desagradável, né, quando estiver com outras pessoas. E aí, a tua crença vai ser reafirmada.
Agora, se tu acredita que tu é uma pessoa muito simpática e carismática, inconscientemente, quando tu for abordar alguém, tu vai abordar de uma forma mais aberta. E aí vai ter uma probabilidade maior das pessoas reafirmarem essa tua crença de que tu é muito simpático, muito extrovertido e tudo mais. Existe algo chamado programação neurolinguística, tá? Que é popularmente conhecido como PNL, que basicamente é a influência da linguagem sobre as nossas mentes e os nossos comportamentos subsequentes. A PNL, ela trata as crenças como pressuposições, não como verdades ou fatos. Isso significa o quê? Que ela trata as crenças como princípios de conduta. Então, tu escolhe a crença que tu gostaria de ter e age como se ela fosse verdade. Simples assim. E aí, o que acontece a partir disso é que se os resultados vão começar a aparecer. Se tu gostar deles, tu mantém essa forma. Se tu não gostar, tu muda a crença. Se as tuas crenças não estão trazendo o resultado que tu gostaria, então simplesmente tu pode escolher mudar essa crença. Não tem como mudar os teus resultados se tu não mudar as tuas crenças. E tudo começa no pensamento, porque os pensamentos geram os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são aquilo que afirmam as nossas crenças produzem as nossas ações e as nossas ações geram os nossos resultados. Então, para ter os resultados que tu quer ter, tu precisa acreditar com sentimento em 3 coisas. Que primeiro, tu tem que acreditar que esse resultado é possível. Depois, tu tem que acreditar que tu é capaz de atingir esse resultado, ou seja, que além dele ser possível para os outros, ele é possível para ti também. E tu tem que ter a crença de que tu merece alcançar esse resultado. Se um desses 3 pressupostos não for uma crença real para ti, infelizmente, pode tentar tudo que for, tu não vai conseguir atingir aquilo que tu almeja. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que eu vou te ajudar nesse processo em 4 passos. Prepara papel e caneta aí. Para começar, eu recomendo fortemente que tu faça uma lista aí de pelo menos 5 a 10 verdades que tu acredita que não estão trazendo o resultado que tu gostaria de ter. Vou dar um exemplo aqui. Se tu é mulher e tá solteira, mas no fundo, gostaria de ter alguém que te amasse, te protegesse, te tratasse como uma rainha, mas tem aquela crença de que homem é tudo igual, homem não presta, homem é tudo canalha, ou se tu sempre busca uma forma de ganhar mais dinheiro, tá sempre buscando novos projetos, tá sempre desenvolvendo novas atividades para mudar, para aumentar a tua renda, mas tu acredita que ser rico e honesto ao mesmo tempo é impossível, que para ser rico ou tem que nascer rico ou casar com alguém rico, enfim, eu sinto muito, mas tu não vai conseguir atingir riqueza. Então assim, agora que tu identificou as crenças que não te levam ao resultado que tu deseja, é hora de transformar essa crença em algo que o teu cérebro enxergue como possível. Agora tu vai pegar a lista e escrever as crenças opostas, ou seja, as crenças que tu gostaria que fossem reais, tá? Mas só que é o seguinte, tem que prestar atenção aqui. Não adianta só colocar ela no positivo. Por exemplo, homem não presta. Aí do lado vai lá e coloca homem presta. Por quê? Porque o teu cérebro vai dizer assim, que mentira, homem não presta nada. E aí tu volta a estaca zero. Então, tu tem que colocar de um modo que o teu cérebro não possa contestar. Por exemplo, homem não presta. É a minha crença principal. Aí do lado eu vou botar. A maioria dos homens que eu conheço podem não prestar. Porém, existem homens no mundo que prestam sim. Esse é o primeiro passo, tá? O próximo passo é tu calibrar o teu nível de capacidade de conquista em relação àquilo que tu deseja. Então é hora de identificar na tua vida fatos que comprovem essa nova crença, tá? Então vamos lá. Vou continuar com esse exemplo aí de que homem não presta e tal, tá? Agora que a gente já transformou essa crença de que homem não presta em uma crença de que existem homens que prestam e outros que não prestam, é hora da gente identificar nos homens do teu convívio e que tu conhece, pode ser irmão, pai, tio, cunhado, melhor amigo, marido, enfim, tá? Lista as qualidades e as características positivas que essas pessoas têm, tá? E que as tornam, no teu ver, um homem que presta. Por fim, o quarto e último passo consiste em deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e testar o seu nível de merecimento. E como que faz isso? Simples. Tu vai listar os principais motivos pelos quais tu gostaria de atingir o resultado que tu deseja atingir. Fecha os olhos, respira fundo
contando lentamente até 3, segura contando até 3 e solta o ar lentamente até 6. Se concentra no resultado que tu deseja. Foca todos os teus pensamentos nos motivos pelos quais tu quer aquilo que tu quer. Imagina aí que tu já atingiu o resultado que tu tanto deseja, né? E aí traz assim pra tua mente, traz a percepção de como que tu se sente com isso já realizado. Realizando isso, te traz um alívio ou algum tipo de desconforto? Se essa visualização ela te traz paz ou alguma sensação boa, é bem provável que tu já se sinta merecedor ou merecedora desse resultado. Agora, se ainda existe algum tipo de desconforto, é importante fazer uma busca mais profunda sobre as tuas crenças para a gente poder ressignificá-las, tá? E aí, ressignificando, vai te trazer o poder de realizar todo e qualquer desejo que tu queira realizar. Quando a gente tem uma crença e a gente quer desconstruir essa crença, pra gente ter resultado melhor na nossa vida e tudo mais, é como se a gente tivesse que contar uma mentirinha pra gente mesmo, tá? E essa mentirinha, ela precisa se tornar uma verdade. Então a gente precisa repetir, até que a gente se sinta realmente convencido disso. Por isso que é tão importante, na hora de transformar a crença negativa em uma positiva, que a gente não inverta simplesmente a frase. É preciso fazer de um jeito que fique fácil para o nosso cérebro assimilar. Daí tem que ser de um modo que tu mentalize a nova crença e pense, faz sentido, como que eu não pensei nisso antes? Eu tenho certeza que assim tu vai trazer resultados muito mais significativos para a tua vida. Depois que tu realizar esses 4 passos, me conta aqui nos comentários como foi essa experiência para ti. Até o próximo vídeo!